Oi pessoal, essa é a mandala montada aqui pro dia do eclipse, né, que vai ser dia 20 de abril, a 1h15 da manhã. Esse eclipse tá acontecendo, ele vai começar ali, né, justamente em Áries, 29 graus e 50 minutos, quase no finzinho, e em seguida ele já começa em Touro. Como tá muito no fim, a gente considera que esse é um grau que já recebe um pouco as energias taurinas, né? Não vou entrar aqui em muitos detalhes, né, astrológicos, assim, mas é para que a gente entenda que esse eclipse, ele tem, sim, uma força ariana taurina, né? Bom, então explicando a mandala com base no eclipse, com base nos desafios que a gente vai ter e com base no que os cristais nessa mandala vão ajudar a gente. Bom, bem no centro a gente tem essa esfera de quartzo rosa, linda, maravilhosa. Ela fala muito, né, sobre autoestima, sobre o auto-amor, sobre a gente se validar por primeiro, né? E a energia desse eclipse, ela vai pedir muito para que a gente comece a expandir, comece a colocar em ação todo esse potencial. Não tem como a gente começar a colocar em ação, a colocar algo que a gente acredita, que a gente sonha, tipo um projeto de vida, se a gente não tem essa autoestima. E é por isso que essa é o centro da mandala. A emoção, o nosso emocional, ele tem que estar equilibrado. Então, por isso que esse é o centro. Bom, partindo, né, para cima, para baixo e para os lados, coloquei citrinos, vou indicar aqui. Então, aqui a gente tem esses dois, né, pontas de citrino, essas pontas são lapidadas. Essa aqui é um citrino bem legal, mas ele tem várias formações, né, alguns arco-íris, assim, dependendo da forma que a gente olha. Aqui em cima a gente tem um citrino com Phantom, que é aquele mestre, né, que a gente considera que ajuda a gente a tomar os passos, né, os próximos passos. Ele convida a gente a um novo degrau, a um novo patamar. Então ele ajuda a gente nesse sentido. E aqui nas laterais a gente tem citrinos, mas esses citrinos eles têm rutilo dourado. Não sei se vai dar pra ver no vídeo o dourado, mas o importante é que ele está aí. E o sentido do citrino aqui é para que a gente consiga validar o nosso eu sou. A energia ariana, ela é a primeira energia do zodíaco, né? Ela é a energia do cheguei, vida, cheguei, tô aqui, me reconheço. E isso está muito conectado de diversas formas, né, com o cardíaco também, então por isso que o quartzo rosa está no centro, mas principalmente com a conexão do nosso plexo com os chakras superiores, né, que a gente começa a conectar e a conversar com a nossa alma de fato. Então por isso que eu coloquei aqui os citrinos, né, trazendo essa segunda ancoragem de energia, para que a gente consiga reconhecer esse eu sou, validar, né, essa nossa potência, as nossas habilidades, né, que vão ser tão requisitadas no decorrer desse tempo. O eclipse, ele não tem a duração de um único dia, né, ele reverbera. Então, por um período de 6 meses, a gente vai ver algumas transformações acontecendo. Bom, e aí saindo do quartzo rosa, a gente tem aqui cristalzinhos de morganita, que são esses cascalhinhos aqui, rosinhas, e eles têm aqui também. Então esses rosinhas são todos cascalhinhos de morganita, e aqui pontinhas de quartzo branco mesmo. Essas pontinhas eu mesma garimpei no garimpo Diamantina. E qual é a ideia, né? A ideia é, uma vez que a gente tem estruturado esse nosso cardíaco, esse nosso plexo, né, combinados, trazendo esse poder e essa força que a gente possa acreditar em nós mesmos, a gente começa a expandir, a levar para fora, né? Então é como se existisse um fluxo que sai de dentro de nós e começa a levar para as outras pessoas e para os nossos projetos e para os nossos pilares das nossas próprias vidas, né? Essa força, esse amor, esse reconhecimento, né? Porque esse primeiro eclipse, ele vai falar muito com a nossa individualidade, mas ela só se manifesta se a gente consegue transcender a individualidade e consegue levar para os outros também. Parte do que a gente aprendeu, parte do que a gente é e parte do que a gente está evoluindo, né, como ser. Então aqui a gente tem as morganitas nesse sentido,
E os quartos eu coloquei para dar um pouco mais de estrutura na mandala, né? Porque eles ajudam a amplificar a energia e ajudam a estruturar também. Bom, seguindo na nossa mandala, aqui a gente tem ametistas Veracruz. Essas ametistas elas só ocorrem na cidade de Veracruz, no México. Já tive o grande prazer de estar lá. É uma cidade incrível, linda. E de qualquer forma, as ametistas elas entram aqui no sentido de os eclipses eles pedem muita é um período de transformação, é um período de grande revolução, né? Para que o novo seja liberado e que dê espaço que o velho seja liberado para dar espaço para o novo entrar. Não tem como coisas novas entrarem se as coisas velhas não saírem. E aqui vocês podem entender qualquer coisa, né? Crenças, amizades, grupos que te limitam, sociedades, né? Relacionamentos, qualquer coisa que de alguma forma esteja limitando a sua forma de atuar na vida. Então, a ametista aqui, eu coloquei ela nesse sentido de ajudar a gente a ressignificar mais rápido a energia. Então, ajudar nessa transformação. Eu enxergo a situação, eu enxergo como isso está acontecendo na minha vida hoje, mas eu quero mudar. Então, eu transmuto, eu não jogo fora e eu não excluo da minha vida. Eu só coloco um outro ponto de vista e a partir desse ponto de vista eu vou mudar a situação. Então é por isso que as ametistas entraram aqui. Uma curiosidade é que as ametistas Veracruz, elas têm uma frequência muito mais rápida que as ametistas comuns, né? Então, para mandá-las, eu acho que, dependendo, às vezes, eu acho que elas entram um pouco melhor, pelo menos nessa situação, né? Que a gente quer que seja mais alta, né? A frequência mesmo para aproveitar essa energia do eclipse. Bom, em seguida, as laterais das mandalas eu entendo meio que as relações que a gente faz com as pessoas, né? Então, para baixo é sempre um olhar nosso para dentro, né? E para cima é sempre a subida. É o que a gente vai progredir, é o que a gente quer levar, enfim, como projetos, né? Mais ou menos como se fosse um mapa mesmo. Mas as laterais eu enxergo como se fosse a nossa relação com o outro. Então, esse primeiro eclipse, ele é esse início da requalificação do antigo para acessar o novo, mas está muito conectado com o individual, com a nossa individualidade. Porém, ele também vai reverberar para os extremos, né? Que são as pessoas que a gente se relaciona, que são os nossos relacionamentos, né? As pessoas que a gente convive no dia a dia. Porque, querendo ou não, o eclipse ele está acontecendo no eixo Áries-Libra. E Libra fala muito sobre o outro, né? Então, a partir do momento que a gente consegue ressignificar e requalificar tudo isso, aí a gente consegue ir firmando bases para alinhar esses relacionamentos. Então, o que eu coloquei aqui? O rubi, essas duas primeiras aqui, ó, bem pequenininhas, são rubis. E o rubi, ele tem muito essa força do ancoramento, do firmar as bases, né? Eu falo, traduzindo, né? Eu falo o que eu acredito, mas eu também dou espaço e voz para que você se expresse, né? Ele tem uma energia super nobre, assim, né? Então, eu adoro colocar ele nesse sentido, né? A gente firma a nossa verdade, mas ao mesmo tempo a gente também ouve o outro, porque às vezes o outro ponto de vista a gente ainda não tinha visto, né? Então é por isso que ele entrou aqui. Bom, formando uma florzinha, né? Formando esse fechamento aqui dessa parte dos relacionamentos que vão ficando cada vez mais afinados, né? Coloquei as apatitas, então essas azuisinhas aqui são apatitas e elas ajudam muito a gente a entender e a trabalhar toda esse refinamento mesmo dos relacionamentos, de como a gente se doa pro outro, de como a gente se coloca pro outro, né? Então, mesma forma que a gente expressa, né? A forma como a gente está colocando a nossa verdade, então sempre de uma forma muito, muito polida, né? Que é uma energia muito conectada com esse eclipse por conta da energia de touro, né? O foco também. E para fechar essa parte das laterais, eu coloquei as granadas, que são essas três aqui, né? Das pontinhas, porque a energia ariana, ela pede por movimento, ela pede por ação. Então, para mim, a granada,
nesse eclipse, né, ela tem muito a ver com esse momento de ação com persistência, ação com mudança, né, ação, porém uma ação focada, uma ação que tá tomando cautela, sabe, não é uma ação desmedida. Então a granada, eu sinto que ela vai trazer um pouco disso dentro desses relacionamentos, dentro desses grupos, dentro das coisas que a gente quer mudar. E para finalizar, um outro aspecto que a gente tem dentro desse eclipse, né, é um pouco como a gente está com... Aí já é um pouco mais de uma astrologia um pouco mais evoluída, mas a gente também tem que olhar aonde que está o regente do eclipse, né, que no caso é Marte, porque Marte é o regente do signo de Áries, e a Lua tá em Marte, né, então porque é ali que a gente está tendo o eclipse. A energia de Marte tá no signo de Câncer, e esse signo, com essa troca, né, de energias, né, cada um tá no reino do outro. Então Marte tá no reino da Lua e Lua tá no reino de Marte. E o que isso significa? Significa que tem que existir ali uma troca entre eles amável, uma troca que não pode ter brigas, né? Ninguém pode meio que estragar o reino do outro, né? Digamos assim. Então a gente tem um momento de que os dois se colocam de uma forma até vulnerável, digamos, né? Porque os dois estão ali abertos a mudanças, é assim que eu consegui traduzir. E aí, por conta disso, eu coloquei as tulitas aqui, que são essas 4 de cima, porque as tulitas, elas trabalham exatamente esse viés da vulnerabilidade, né? Elas vão conectar o sentimento do cardíaco com o básico. Então, a gente tem o que realmente é essa força de estar vulnerável. Eu tô num outro lugar, então eu não vou estragar o lugar, né, da outra pessoa, eu vou me colocar vulnerável, mas também eu não paro de agir, eu não paro de me expressar, eu não deixo a força de ação para trás. Então, por conta disso que a Tulita entrou aqui. Ela vai trazer muito sobre a gentileza e a sutileza do amor com o poder de ação. Esses textos todos, esses estudos, eles estão todos conectados com os estudos de cristais, né? Então a Tulita entrou aqui nesse sentido, né? De trazer um pouco mais desse poder de ação com gentileza, sem passar por cima de ninguém, né? Não é necessário passar por cima de ninguém. Tem espaço para todo mundo. Bom, uma parte muito legal também é que com Marte estando em Câncer, a gente tem uma possibilidade de, durante esses 6 meses, nesse momento do eclipse, né, até o próximo eclipse, que vai ser um eclipse lunar, a gente tem um resgate de muitas coisas da infância, muitas coisas de vidas passadas, muitas coisas sendo trazidas à tona para serem olhadas e transmutadas, né? Então, por conta disso, eu coloquei aqui na base um quartzo com dendrita, e a dendrita, ela traz muito desse olhar para o antigo, para o que é o antepassado, né, para as coisas que a gente tem que olhar e ressignificar de alguma forma, né, e por conta desse olhar, que muitas vezes a gente adentra feridas e essas feridas machucam, né, feridas emocionais, né, eu coloquei aqui 2 opalinhas rosas, só para trazer um pouquinho mais de conforto. Não é um conforto que vai tirar a gente do movimento, que vai tirar a gente desse movimento tão importante que tá nesse eclipse, né? Então, por conta disso, tem esse conjuntinho aqui embaixo. As malaquitas, elas entraram aqui, né? Também trazendo um pouco desse ancoramento, que vai trazer muito a energia taurina, né, dentro desse processo. A gente tem bastante energia aqui de Áries, né, granada, rubi, também um pouco dessa energia de fogo, tulitas também fazem isso. E as malaquitas, para mim, né, dentro dessa leitura, elas trazem um pouco da energia taurina, da persistência, do foco, de acreditar, né, de querer ver o final desse projeto, dessa transformação, e acreditar que ela vai trazer a transformação que eu realmente estou buscando. Então, por isso que as malaquitas entraram aqui
meio que ancorando um pouco mais a energia desse período, né? Dessa mandala que vai servir para esse período. E para fechar, agora sim, na parte de cima da mandala, aqui assim, a gente tem, aqui em cima, a gente tem uma apofilita, e a apofilita, ela vai trazer uma energia muito sobre a alegria de viver, né? Tipo, o quanto a espiritualidade, o quanto esse meu despertar, o quanto essa minha libertação pode ser boa. Ela vai demandar trabalho, ela vai demandar libertação de grupos que eu não faço mais parte, libertação de lugares, de pessoas, de relacionamentos, de empresas, né? Qualquer coisa que não faça mais parte de mim é um momento e é uma energia que está proporcionando essa libertação. Porque a gente tem alguns outros aspectos no céu, como Plutão em Aquário, que está trazendo esse desafio. Ele está fazendo uma quadratura com essa Lua em Áries, então por isso que a gente tem esse momento da libertação. O ápice desse eclipse, ele vai ser esse movimento para a libertação. Então a apofilita, ela entra aqui nesse sentido, né? De trazer a nossa libertação, entendendo que a vida ela pode ser melhor, ela pode ser mais alegre, mais agradável, a partir do momento que a gente se permite, né, encontrar o nosso poder e seguir nesse caminho todo. Para ajudar a gente a entender quais são os movimentos necessários para se libertar, para chegar nesse ápice da minha libertação nesse período de 6 meses, eu coloquei aqui duas pontinhas de quartzo com dumortierita, que é esse roxinho. Ele é lindo, ele é maravilhoso e ele sim ajuda a gente a trabalhar um pouco as ilusões. Então, se a gente está iludido, achando que, enfim, alguma coisa, né, completa a gente de alguma forma, ele vai ajudar a gente a tirar esse véu e a entender que a gente não precisa de nada para ser inteiro, a gente já é inteiro, né? Bom, gente, essa foi a mandala do eclipse de hoje. É uma mandala que eu quis criar meio que também para ajudar vocês. Eu sempre fiz textos, sempre compartilhei muito sobre um pouco dos meus estudos, mas o que eu quero de fato, assim, o que eu gostaria pelo menos, é poder levar um pouco do meu trabalho, mesmo para quem às vezes não pode ter acesso, né? De alguma forma que você possa se conectar e que ele te ajude de alguma forma, né? Então, fica aqui a minha gratidão para quem assistiu todos esses vídeos até o final. E sou muito grata por cada um de vocês que estão aqui acompanhando e seguindo e curtindo. Isso é muito importante, né? Para saber e para direcionar o meu trabalho, né? E o meu servir, né? Cada vez mais. Mas, de qualquer forma, é isso, gente. Gratidão e aproveitem a mandala e a energia que está aqui trazendo toda essa potência e essa cura, né? Essa possibilidade de cura dentro desse movimento tão intenso que vai ser esse eclipse e que vai perdurar por 6 meses, tá bom? Então é isso, um beijo.